Glória a Deus pelos louvores, porque Deus fala conosco também no louvor. Amém? Amém, Jesus. E eu estou feliz porque antes de chegarmos aqui, Jesus já estava. Amém. Só está um pouquinho alto. Eu não sei se é porque eu estou falando. Amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. As irmãs que... A irmã Paloma Duarte. Amém. Seja bem-vinda, amada, em nome de Jesus. Seja bem-vinda, amada. Como é seu nome de novo? Indiara. Indiara. Seja bem-vinda, viu? Em nome de Jesus. E eu sei que quando o culto começou hoje, quando eu cheguei aqui hoje, o Senhor já ministrou algo no meu coração, né? E é verdade o que a irmã Juliana trouxe aqui na palavra. A palavra que a irmã Juliana trouxe falou exatamente sobre Deus provando a nossa fé. Às vezes aquilo que nós mais amamos é aquilo que Deus quer que abramos, que venhamos abrir mão. É verdade. E abrir mão daquilo que a gente mais gosta, às vezes, dói. Imagina, você ter um filho e de repente a voz de Deus, você tem que conhecer o teu Deus para agir em cima daquilo que Ele ordena. Se eu não conheço Deus, se você não conhece, nós vamos ficar com medo. E vamos até duvidar, será que é Deus mesmo falando comigo? Por isso que Deus fala conosco através da oração, através da palavra, através da nossa vida diária, no dia a dia, né? É assim que Deus faz. Então Ele vai falando, Ele vai confirmando. Então, essa semana eu tive um pensamento, e o pensamento que eu tive essa semana foi exatamente sobre alcançar as nações. E é isso que a gente vai falar hoje, amém? É uma palavra de bênção. Mas antes vamos orar para que Deus venha abençoar esta palavra. Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, neste momento coloca a minha vida na Tua presença, Senhor. Porque aqui estão as vidas a qual Tu escolheu para Ti, as vidas a qual Tu permitiu que estivesse neste lugar. De acordo com a Tua palavra, Tu mesmo adiciona a Tua igreja, aqueles a qual Tu queres salvar, Senhor. Por isso neste momento seja tirado tudo que for humano, tudo que for meu, e que a Tua palavra venha falar, Senhor, e edificar os corações. Eu te peço agora em nome de Jesus, que onde houver uma reunião satânica para roubar esta palavra, Senhor, onde houver um inimigo, Pai Santo, tentando roubar esta palavra de vida, que ele venha ser neste momento extirpado para a glória do Teu Santo. Que essa palavra venha frutificar nos corações e nas mentes, que venha nos libertar, Senhor, e nos direcionar em toda a Tua boa obra, em nome de Jesus. Amém? Eu continuo achando que o microfone está um pouco alto. E esse somzinho chato também. Amém, Jesus. Glória a Deus. Antes de eu começar, antes da gente ler a palavra, pode sentar, igreja, pode sentar, por favor. Só quero introduzir para vocês. Só essa musiquinha está um pouco alta, meu amado. Aleluia. Antes de eu introduzir para vocês, eu estava pensando sobre essa musiquinha aqui de fundo. Eu estou achando ela um pouquinho alta. Antes de Abaixa bem lá, mano. eu trazer a palavra, eu queria que vocês meditassem sobre algo. Obrigado, glória a Jesus. Amém? Então, todos nós, seres humanos, nós temos dois lados. Nós gostamos de ser bem recebidos, nós gostamos de ser amados, gostamos de que as pessoas nos abracem, nos falem para nós coisas agradáveis. Amém? Gostamos de ser... Quem não gosta de ser bem recepcionado? Se você chegar num lugar, eu acho que o cartão postal de qualquer lugar é a recepção. A recepção, seja lá num restaurante, seja lá num bar, seja lá onde for. Se você é bem quisto, você sente no lugar que você é bem quisto. Se você é amado, você sente que você é amado. Às vezes a gente acha que amor é só falar, mas amor muitas vezes é expressado em simples gestos, né? Amor, ele não é expressado com palavra, com atos, porque é muito falar. Às vezes quem ama não fala muito. Às vezes tem pessoas que não falam muito, mas você se sente amado. E eu quero falar hoje sobre a rejeição. Quantos de nós aqui já nos sentimos rejeitados? Seja por amigos, por família, enfim, na sociedade. Você se sente diferença, de intelectualidade entre as pessoas. Amém? E eu estava meditando sobre isso no trabalho, e Jesus falou ao meu coração e disse assim: você sabe que quando eu escolhi um povo, eu escolhi um povo para mim.
Deus escolheu o povo de Israel para ele. Um povo que iria anunciar a glória dele para os gentios, que éramos nós. Se o povo de Israel não tivesse rejeitado Jesus, eles seriam aqueles que iriam pregar o evangelho da salvação para nós hoje. Mas como eles endureceram o coração e negaram a Jesus, então Deus nos fez filhos dele através do sangue de Jesus, para que nós fôssemos aqueles que anunciam o evangelho. Porque mais uma vez na Bíblia está escrito: um povo que não me procurava, amém, foi um povo que achou o Senhor. O povo de Israel procurava tanto a Deus, amém, e quando Jesus veio, eles não reconheceram que estava o próprio Deus ali em forma de carne. É verdade. Falando com eles, eles rejeitaram. Porque ao povo de Israel não era permitido que fizesse imagem de nenhum Deus. E ali, de acordo com a Bíblia, Jesus é a imagem do Deus invisível, a qual eles não podiam fabricar, estava ali diante deles. Por isso que eles rejeitaram. Para eles era uma abominação fazer Deus tão pequeno como um ser humano. Era abominação dizer que ele ali era o Filho de Deus. Amém? Amém. Então, no livro de João, capítulo 1, versículo 11, se você quiser acompanhar, está falando exatamente isso. Jesus está dizendo aí o seguinte. Aí está sendo narrado, na verdade, está dizendo aí bem claro o que aconteceu. Se você puder abrir rapidinho, antes de eu introduzir a mensagem para você. Diz o seguinte, no versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quantas vezes Jesus envia homens e mulheres em prol de vidas? Jesus era judeu. Jesus nasceu debaixo da lei e era judeu. E ele veio para os dele, para pregar a salvação. E ele foi rejeitado. E muitas vezes você e eu somos instituídos, comissionados para alcançar vidas. E muitas vezes nós não somos aceitos. Não somos reconhecidos como enviados de Deus. Assim como Jesus não foi rejeitado. Agora eu pergunto para você. O que você faz quando você é rejeitado? O que você faz quando você é rejeitado naquilo que você tem convicção? O que você faz quando alguém que você ama te rejeita? Eu creio que todo mundo que ama já passou pela situação de ser rejeitado e mesmo assim está ali no pezinho daquela pessoa que ama porque ama. E Jesus, ele não desistiu porque ele foi rejeitado. O que você faz? Você perde o ânimo? Você perde o ânimo porque as pessoas não estão dando para você a credibilidade, como disse Isaías. Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem creu naquilo? Quem está crendo no homem e na mulher de Deus que é enviado a um povo, a uma nação? Quem creu em Jesus? Quem pôde crer que Jesus era o Filho de Deus? Os judeus não criam que Jesus era o Filho de Deus. Amém? Os judeus, para ele, era imaginável crer que Jesus fosse o enviado de Deus. E é assim comigo e contigo. Você tem que aprender, e eu temos que aprender, a aceitar a rejeição. A nossa atitude quando somos rejeitados em qualquer área, seja no trabalho, seja porque você não é qualificado para tal coisa, você tem que aprender a continuar caminhando quando tudo diz não e quando todos dizem não. Amém. Jesus sabia quem ele era, e Deus quer que você saiba hoje que você tem que saber quem você é, e eu tenho que saber quem eu sou. Você e eu somos peças preciosas para Jesus. Amém. Se não fosse assim, ele não teria descido à terra e morrido por mim, por você. Deus. Amém? Amém? Hoje nós vamos estudar um pouquinho. Amém. Então, vamos falar sobre a rejeição. Eu quero falar primeiro, eu queria colocar 4. Vou colocar 4 tipos de crente. Amém? Existem 4 tipos de crente. E meditando exatamente sobre a passagem de rejeição, eu vejo, se você puder abrir a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 14. O livro de Lucas, capítulo 14, fala algo muito interessante. Diz o seguinte, Lucas 14, nós vamos começar do versículo 15 até o 26. Amém? Então diz o seguinte aí. E ouvindo isso, aleluia, e ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado o que come pão no reino de Deus. Vocês vão entender o porquê que é bem-aventurado quem come pão no reino de Deus. E ele continua dizendo:
Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a excusar-se, ou seja, a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi, vou experimentá-los. Rogo-te que me haja por escusados. Amém? E outro disse: casei, e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traz aqui os pobres, e os aleijados, e os mancos, e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos, e esforça-os para entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Aleluia. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando, disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, a sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Amém? Amém. Jesus está falando algo aí tremendo. Jesus está dizendo algo crucial. Nós lemos ali no versículo 15, que primeiro foi dito: bem-aventurado aquele que come pão na mesa de Deus. Amém? Jesus disse na sua palavra que nem só de pão, de alimento a qual nossa carne, o nosso corpo terreno precisa, viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Amém? Amém, Jesus. Então Deus preparou uma mesa e Jesus está aqui conosco. Amém. Essa é a ceia que Jesus preparou para você. O alimento que você come em casa e que eu como em casa só serve para o nosso corpo. A água que você bebe em casa, como Jesus diz, aquele que beber dessa água voltará a ter sede. Mas se você beber da água do Espírito Santo e eu beber da água do Espírito Santo, nunca mais voltaremos a ter sede. Ainda daremos o suficiente para suprir e dar de beber àqueles que não têm, quando somos enviados a Ele, assim como essa passagem está falando. Quando eu sou enviado pelo Rei. Assim como esse servo foi enviado a um povo. Assim como muitas vezes nós convidamos as pessoas para a igreja, elas dizem o quê? Estou ocupado, vou na casa de fulano, eu combinei com cicrano. Come na mesa de todo mundo. Eu conheço cristão que come na mesa do diabo, mas não quer comer na mesa de Deus. Eu conheço pessoas que Deus convida para comer na sua mesa, e elas comem na mesa do Rei, mas não comem na mesa de Jesus. Porque estão muito ocupadas. É verdade. Estão muito preocupadas, como diz essa passagem. Eu casei e não posso. Eu fui na casa da irmã tal, eu não posso. Mas ali no versículo 15, 14, está falando: bem-aventurado é aquele que come pão na mesa de Deus. Amém. E é isso que você e eu estamos fazendo aqui hoje. Amém. O alimento espiritual, ele serve para que a gente caminhe pela fé, para fortalecer o meu interior e o teu interior. Amém? Então, eu vejo aí uma primeira classe de crente. É a primeira classe que está sempre se desculpando. Você e eu não temos que estar ocupados demais, nunca, para estarmos junto com Deus. Nem em casa, nem no trabalho. Eu procuro a Deus no trabalho, eu tenho coisa para fazer. Eu sei que em casa nós também temos coisa para fazer. Mas a Bíblia diz que você e eu somos templos do Espírito Santo. E aonde nós estivermos na escola, nada pode ser mais importante do que a minha comunhão e a tua comunhão com Deus. É verdade. Amém? Amém. Quando Deus te convidar e quando Deus me convidar para orar, por mais ridículo que seja, porque Deus não age por lógica. Muitas vezes eu estou lá na sala escutando uma mulher falar uma história que não tem nada a ver com o que Deus está me chamando para fazer. Deus está dizendo: vai se esconder lá no quarto onde tu costuma ir, que eu quero falar contigo. E foi isso que Deus fez essa semana. Eu perguntei: Senhor, o que eu vou trazer para a tua casa? Senhor, me ensina a levar uma palavra que não seja levada e baseada nas circunstâncias que nós estamos vivendo agora. Porque a palavra não é somente para a gente viver nas circunstâncias de agora. Está difícil? Tá. Mas Deus quer que você e eu entenda algo hoje.
Que bem-aventurado é aquele que come na mesa de Deus, que come Amém. pão na mesa de Deus. Amém. Que nunca está ocupado demais para ouvir o convite que Deus faz. Amém? Amém. Então o primeiro tipo de cristão que eu vejo é esse. É o cristão que está ocupado demais para as coisas de Deus. É o cristão que dá prioridade primeiro aos seus amigos, ao seu pai, à sua mãe, quando ele diz na palavra aí: aquele que quiser me seguir, não aborrecer pai. Aborrecer não é brigar com eles, não. É colocar o Senhor em primeiro lugar. Aquele que não aborrecer pai, mãe, filho, cachorro e papagaio por amor de mim, não é digno de mim. E eu vejo muita gente trocando a Deus por coisa pequena. Esquece de comer a palavra de Deus. Então, voltando para a rejeição. Muitas pessoas, elas estão falando a verdade. Deus sabe quando você e eu estamos falando a verdade. Deus sabe quando você e eu estamos dizendo a verdade para eles. É verdade. Mas muitas das vezes, as pessoas estão rejeitando aquele que foi enviado. O servo que foi enviado, porque está vendo, assim como viram Jesus. Está vendo somente o homem. Jesus estava ali em forma de carne, como eu e você, quando são enviados a convidar as vidas para a igreja. Amém? Amém. Mas o que acontece? Quando você chega na igreja e você convidou, exatamente como está nessa passagem, e as vidas não vieram, você vai perder o ânimo? Você vai perder o ânimo porque as pessoas não querem comer na mesa de Deus? Não! Eu e você temos que continuar sabendo quem somos, porque Jesus continuou a sua missão. Se eu convido, a pessoa convida e não quer vir, vamos para aqueles que têm fome e sede de comer na mesa de Deus. Amém. Quem não tem fome e sede de comer na mesa de Deus, não está onde Deus está. Jesus não ficou implorando para o povo de Israel vir, não. Jesus é o contrário. Ele fez povo a um povo que não era povo, que sou eu e você hoje. Um povo que não era chamado pelo nome dele, hoje chama-se pelo nome dele. É verdade. Fui encontrado por um povo que não chamava pelo meu nome. Um povo que não me procurava. Você, amado, éramos gentios, separados de Deus. Inimigos de Deus, de acordo com a Bíblia. Mas pelo sangue do Cordeiro, hoje fazemos parte da família celestial de Jesus. Glória a Deus. Através do sangue do Cordeiro. Aleluia. Amém? Amém, Jesus. E será que Jesus se deixou levar? Será que Jesus se entristeceu porque as pessoas não queriam estar junto com ele? Não. Jesus continuou fazendo a sua obra. E é o que Jesus está dizendo para você e eu aqui hoje. Glória É o que Jesus está falando para você e para mim. Se ele convidou essas pessoas que não querem vir, não implore elas para vir, não. Porque a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito dele. Amém. Mas vai atrás daquele que tem sede de justiça, daquele que tem fome da palavra de Deus, do enfermo e da enferma espiritual. E Jesus vai trazer eles para essa casa. Porque é isso que Jesus está falando para você e para mim hoje. Se nós formos atrás dos famintos, eles certamente estarão aqui quando nós convidarmos. Amém, Jesus. Jesus diz: eu vim não para os que estão sãos, mas pelos que estão doentes. Glória a Deus. Doentes espiritualmente. É verdade. Por isso que Jesus foi rejeitado. Os fariseus e escribas, eles eram doutores da lei. Muitas vezes é errôneo você ir pregar o evangelho, você ser colocado numa nação, assim como Jesus foi posto, nasceu no berço de Israel para pregar a salvação a um povo rebelde, um povo de coração duro que eram os judeus. É verdade, meu Deus. Um povo que achava que sabia a lei, mais do que aquele que era a própria palavra. Porque a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então o próprio Deus estava falando com eles ali. Amém. Glória a E Deus. eles queriam justificar. Porque eles queriam saber mais do que Deus. Eles queriam corrigir a Deus. Eles queriam corrigir aquele que Deus levantou para salvar eles. Amém. Eles queriam criticar. E é isso que acontece com o povo rebelde. Um povo rebelde não vai aceitar o enviado de Deus e a enviada do Senhor nunca. Porque eles vão achar que já sabe tudo. Assim como achavam que sabia tudo e criticavam Jesus por tudo. E é isso que Jesus está falando. A partir de hoje, eu recebi a palavra, irmã. Eu sei quando Deus está falando comigo. Eu sei quando Deus está falando no meu coração. Se você for, eu vou contigo.
Se você obedecer à voz de Deus, eu vou contigo, diz o Senhor. Se você for ao desejo que eu pus no teu coração, eu vou contigo e vou suprir a tua necessidade. E é isso que Deus está dizendo para você. Se nós não nos acovardarmos e não voltarmos, porque os rebeldes não quiseram aceitar a palavra de Deus, Ele vai guiar a gente para uma nação e para um povo que não conhece Ele. E foi para isso que Jesus constituiu você e eu. Amém. Ele mandou o convite. Ele mandou o homem, Ele mandou a mulher de Deus. Amém. O convite foi lançado. A mesa está posta. Amém. Vem comer quem tem fome. Se eu não tenho fome, eu não vou comer. Se eu não tenho sede, eu não vou beber, porque o meu corpo vai dizer que não adianta eu comer e beber. Amém? Amém. Só que esse não é o caso do povo que é convidado para vir à casa de Deus. Esse povo está cheio de outra coisa. Chama-se arrogância, orgulho. Chama-se o não reconhecer o chamado de homem e mulher de Deus, porque ainda existe homem e mulher de Deus que pregam o evangelho da verdade, e muitas vezes você está falando a verdade, e a verdade que salva dói e corta. Amém. É verdade. Glória a Deus. Porque o povo está baseado na letra. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito de Deus vivifica. Amém. Então, vamos sair pelas ruas, assim como foi ordenado. Vamos continuar lendo? O que Deus manda fazer quando você convida um povo que não vem? Não é para você se entristecer. Não é para deixar de louvar a irmã Janaína com mais amor. Não é para deixar de louvar a irmã advogado fiel com mais amor, não. Porque Deus é fiel. Ele diz na sua palavra, onde estiver Paloma e eu, e mais um, Ele está aqui. Amém. Ele morreu por você, você é importante. E eu sou importante para Deus. Amém. Nós somos importantes muito mais do que uma multidão que estivesse aqui. E tem um povo lá fora esperando você e eu chegar. Obedecer à voz do rei e evangelizar os drogados. Amém. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos evangelizar norueguês drogados nos bares. Nós vamos evangelizar latinos que estão aí perdidos nas drogas. Porque o povo rejeitou e continua rejeitando. Mas não é isso que vai fazer eu e você parar. Amém? Amém. Quando as pessoas te rejeitam, você deixa de ser o que você é? Não. Simplesmente não. Você continua na missão assim como Jesus. Jesus continuou. Ele abriu então portas para nós. E nós vamos abrir portas para aqueles a qual Jesus não nos enviou. Mas hoje está dizendo para você e para mim, hoje eu te envio. E hoje Ele está dizendo, hoje eu envio vocês a um povo que tem fome e sede de justiça. Amém. Tem fome e sede e vontade de ser curado e não acha cura. Glória Amém? a Deus. Amém. Jesus. Então vamos continuar lendo? Então diz aí a palavra do Senhor. O grupo da rejeição. Nós falamos primeiro, o primeiro grupo é a desculpa. Come na mesa de todo mundo, mas no dia de comer na mesa de Deus, não quer comer. E agora nós vamos falar para o segundo grupo. É o grupo da rejeição. Esse é o pior grupo. O grupo da rejeição, ele é pior. Porque em vez de ele trabalhar no reino de Deus, esse grupo quer matar aqueles que estão trabalhando e pregando o evangelho de Deus. É verdade. Amém? É verdade. Vamos lá. Jesus. Então diz o seguinte. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Aleluia. Evangelho de Mateus capítulo 7. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, porque Tu é fiel. Amém. Mateus capítulo 7. Glória a Jesus. Vamos ler no versículo 6. Amém. Diz o seguinte: não deis aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, voltando vos despedacem. Sabe quem são os cães? Sabe por que Deus está falando para você não dar a sua sabedoria para pessoas que vão rejeitar? Para você não gastar sua saliva com pessoas que vão se virar contra você para te despedaçar, para tentar te destruir, assim como tentar destruir Jesus. É verdade. Para trazer inimizade entre nós, assim como fizeram com Jesus. Fariseus e escribas conheciam a lei, assim como tem muito cristão que conhece a vontade de Deus e não faz, ainda quer matar e separar aqueles que Deus tem constituído. É verdade. Não dê aos cães as coisas santas. Jesus está dizendo literalmente para você e para mim hoje: não gaste o teu tempo pregando para um povo que não quer ouvir. Não gaste o teu tempo falando aos ouvidos daqueles que não querem correção, daqueles que dizem que já conhecem e sabem a palavra de Deus, porque eles vão se virar contra ti
ti e contra mim, e vão nos condenar e crucificar, assim como crucificaram Jesus. É verdade. Mas dê sim a coisa santa a quem tem fome e sede de justiça. Amém. A quem tem fome e sede de Jesus. Amém. Amém, É Jesus. verdade. Porque quem está de barriga cheia não precisa comer mais. É verdade. É Hã? verdade. E é assim que esse povo está. Jesus disse que é um povo que me honra com os lábios e me nega com os seus atos. Um povo que me chama pelo nome, mas os atos deles estão longe de mim. Me honra com os lábios. Tu és o meu Senhor, a minha vida. Mas o coração está longe de Deus. O coração desse povo está endurecido, está longe. Amém? Amém, Jesus. Por que você vai perder tempo pregando evangelho para cristão velho? Foi isso que Deus disse para mim. Vai pregar o evangelho para quem tem necessidade. Vai pregar o evangelho para quem quer salvação. Porque quando eu quis salvação, eu clamei a Jesus e nunca mais saí da presença dele. Não foi um irmão que ficou me ligando, não foi um irmão que ficou me mandando mensagem, mas foi eu que disse: eu quero ser transformado. Eu creio no teu poder, Jesus. Me tira do homossexualismo, me tira das drogas. Eu quero te servir. E dei lugar a Deus e hoje estou aqui. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Eu sei cristão que não quer. Ainda critica. Tentaram matar Jesus várias vezes, fizeram plano para destruir Jesus. Assim como muitas vezes as pessoas, com a rejeição e a atitude dela, tentam matar a minha fé e a tua fé. Mas a nossa fé não está neles, está em Jesus. Amém. Verdade. Porque se ele enviou, com certeza ele vai prover. Amém. Se ele enviou, certamente ele está só provando Glória a Jesus. para ver a tua persistência, Paloma. Amém. Para ver a minha persistência, se você crê de verdade ou não. Amém. Glória a Jesus. Amém, Diara? Amém. Ele que prova. Não somos nós que... Porque ele diz o seguinte. A Bíblia diz assim: não foi vós que me escolhestes, mas foi eu que vos escolhi, para que vós vades e deis fruto. Amém. Não foi eu que me auto-escolhi, disse Jesus, eu quero ser usado. Não! Foi ele que me escolheu para que forçamos a um povo. Amém. Para que alcancemos um povo e dessemos frutos. Mas se o povo não quer, eu vou forçar o povo a estar aqui? Eu vou forçar o povo a estar na casa de Deus? Não, eu vou para um povo que tem fome e sede de Deus. Porque quem não tem fome e sede não precisa de Deus. Amém? Verdade. Amém. Quem tem fome e sede, come no pão Da que há casa. na casa de Deus. Aleluia. Glória Aleluia, a Jesus. Jesus. Amém? Aleluia. Então esse é o E a música? primeiro grupo de rejeição. O primeiro grupo de rejeição é aquele que vai virar contra você e contra mim. Quando você estiver falando o evangelho, corrigindo, vai virar e vai falar milhões de coisas horrorosas. Chamaram Jesus de Satanás, Beelzebul. Porque Jesus curava, porque Jesus fazia bondade. E Jesus disse na sua palavra: se chamaram aquele que construiu a casa de Beelzebul, imagina os servos. Imagina você e eu, o que eles não chamam, o que eles não falam por aí. E quem chamou Jesus de Beelzebul não foram os incrédulos, nem a multidão que seguia, não. Eram os fariseus e escribas, que conheciam a lei, assim como tem muito cristão que conhece a palavra de Deus, e fica de longe observando, procurando um erro, para te acusar, para te destruir. É verdade. Amém? Amém. É verdade, Jesus. Os fariseus e escribas, eles ficavam observando. E muito cristão fica observando você e eu. Será que eles vão continuar? Será que isso vai para frente, minha amada, meu amado? É uma prova. Se você tem fé em Deus e tem sede da vontade de Deus, essa certamente Deus não colocaria dentro de você uma vontade impossível. Eu tenho certeza que o que Deus colocou no meu coração, como foi confirmado pela irmã, não é nada impossível, mas é possível para Ele. É verdade. Aleluia. Nada é impossível para Deus. Amém. A Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. É Amém. verdade. Amém? Amém. Glória a Jesus. Será que Jesus deixou de fazer a missão dele porque ele foi rejeitado por Israel? Não. E por que que as pessoas acham que você e eu vamos deixar de fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer nesse país? De jeito nenhum. Se Jesus é meu exemplo, eu logo me peguei esse exemplo. Eu falei, peraí. Não. Pelo contrário. Alegrai-vos. Exaltai-vos. Quando por causa do meu nome disseram todo mal contra vós. Porque assim foi com os profetas que eram antes de vós. Amém? Amém. Assim.
É assim que Deus quer que a gente faça hoje. Amém, Amém, Jesus. Jesus. Glória a Deus. Então abre a tua Bíblia aí rapidinho. Em Mateus capítulo 9. Estamos falando do segundo grupo, o grupo da rejeição. Amém, Senhor. Mateus 9, 16. E diz o seguinte. Mateus 9, 16 diz assim: ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. O que eu entendo com essa passagem é o seguinte. Isso é um estudo. E essa passagem está falando o seguinte. Muitas vezes, irmão, você saiu, ou muitos que saíram do Brasil, de uma igreja lá no Brasil, ou em qualquer lugar onde você esteve antes. E Deus te envia, assim como foi comigo quando eu cheguei nessa igreja. Eu saí de uma igreja assembleiana de Deus e vim parar aqui. Mas eu tive que me desarmar e me quebrar todo para Deus me encher e começar uma nova obra. Amém. Eu não fiquei resistindo à voz daquele que Deus colocou. Não, eu disse não. Eu quero sim ser quebrado para ser cheio novamente de vinho. Amém. Para ser cheio de azeite, Juliana, assim como tu pregou. Amém? Amém, Jesus. É verdade. Então eu entendo o seguinte. Quando nós chegamos numa igreja nova, quando muitos cristãos chegam numa igreja nova, eles chegam baseados nos ensinamentos que eles aprenderam. Amém. Glória a Deus. Mas tem momento que Deus quer que você vista uma nova veste. Ele quer que o seu vaso de barro seja quebrado e transformado, para que novo vinho, nova revelação, nova visão te seja dada. Amém. E tem gente que fica vestida no trapo velho anterior. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. É verdade. A presença do Espírito de Deus, ela nos fala a cada dia diferente. Amém. Glória a Jesus. Então o que eu entendo com essa passagem é o seguinte. 2 tipos de cristão também rejeita. Se você costura um pano velho, o cristão chega aqui. Não estou dizendo que o que ele aprendeu antes seja errado. Mas que a partir do momento que você está em outro lugar, você tem a humildade de deixar que um novo remendo, que uma nova veste seja posta em você. Porque é um novo começo. É uma nova revelação. É uma nova estrada que Deus está te dando. É uma nova dose do Espírito Santo. Amém. Amém. Mas tem gente que prefere ficar guardando as coisas do passado. Pasto velho. Vivendo de pasto velho, quando tem a oportunidade de comer pasto novo. Amém. Eu creio que seria certo rejeitar se o pasto oferecido fosse um pasto antibíblico. Mas não é. É um pasto bíblico, de acordo com a palavra de Deus. Amém. E as pessoas têm medo e ficam se guardando e ficam aí no canto e acabam rejeitando aquilo que Deus quer, o renovo no Espírito. Então por isso que diz o seguinte: remendo novo significa quando você vai numa igreja e Deus quer colocar algo em você, quer te capacitar para algo, mas você está tão acostumado com a tua roupa velha, está tão acostumado que você não aceita. Então você quer que aquele remendo novo seja colocado junto com a roupa velha que você tinha antes. Mas é necessário você se despir das coisas velhas para que coisas novas venham. Você só sabe o que é renovo quando você entende que o velho precisa ir. Que aquilo que é velho precisa ser desfeito. É assim também com as nossas vestes espirituais. O velho homem tem que morrer para que o novo, o perfeito, como Deus deseja que seja, venha florescer. Amém. Amém? Então tem gente vivendo de odre velho. O odre, ele era uma espécie de vaso que guardava-se, ou ele era uma espécie de, como é que eles falam em português? Uma espécie de bolsa feita de couro que guardava-se vinho. Mas se o vinho fermentasse ali, e você colocasse vinho novo ali dentro, esse
vinho iria romper a pele velha, ia rasgar. Amém? Amém. Então quando você vem numa igreja, Deus quer que você se desfaça da pele velha e receba a pele nova e seja cheio do novo Espírito Santo. Aleluia. Cheio novamente do Espírito de Deus para que não venha se romper. É verdade. Por isso que muita gente vem para cá e rejeita. Porque para andar com Deus você tem que aprender a se adaptar às mudanças que Ele quer. Não é que a igreja quer. Amém. Não é a mudança da igreja. Amém. É a mudança que Deus quer em obediência a Deus. Amém. E é impossível você viver isso se você estiver guardando vinho novo em odre velho. E mesmo que essa pessoa receba o vinho novo e ela não for quebrada e renovada, não demora muito. A fermentação faz com que o couro se rompa. E a pessoa vai perder tudo aquilo porque ela preferiu tomar o vinho, receber do Espírito de Deus, mas com as coisas velhas. O Espírito de Deus ele não posa em carniça, eu costumo dizer. O que eu costumo dizer é que no Espírito Santo de Deus, você tem que estar com vestes novas, vestes de santidade, vestes, né, de louvor. Porque carniça são as coisas podres que às vezes a gente esconde e não quer que Deus veja, que Deus venha curar o que está na nossa alma. Amém? Amém. Então, esses são os outros dois tipos de cristão que rejeitam. É quando você vem à igreja, Deus quer te dar vestes novas e você está segurando a velha e quer que o pedaço de pano novo seja emendado na roupa velha. E não vai dar, porque vai ver logo a diferença. Que é isso? Tem alguma coisa errada aqui, podre. Amém? Amém. Então, estamos falando aí sobre o segundo tipo de cristão, que é aquele que rejeita. Só que tem um outro tipo de rejeição. Abre aí no livro de Atos, capítulo 7. Dá glória aí, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus, maravilhoso. No livro de Atos, capítulo 7. No versículo 51 até o 58, diz uma história aí muito interessante. Diz o seguinte: Aleluia. homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre, aleluia, Glória vós, a Deus. se o irmão puder colocar, é porque acabou a bateria, tá ótimo. Aleluia. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim sois como os vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Fez uma pergunta. Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardaste. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangiu os dentes contra ele. Mas ele, estando cheios do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Amém? E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. E no versículo 57 diz o seguinte: mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas puseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Você vê aí a história de quem? De Estevão. Estevão estava fazendo exatamente, testificando sobre Jesus. Só que Estevão estava contando uma história. A história de Israel. Estevão estava relatando para eles ali naquele capítulo toda a história do povo de Israel e como eles foram desobedientes e como eles tiveram os ouvidos e o coração duros, incircuncisos. Estevão estava falando para os escribas e fariseus que estavam ali que eles haviam endurecido o coração para Deus e para o mensageiro justo que era Jesus, e mataram Jesus, o mensageiro, assim como muitas vezes tentam matar eu e você. Porque nós falamos a verdade, assim como Jesus desmascarava a verdade. Desmascarava a mentira que havia, a hipocrisia que havia neles. Amém? Amém, Jesus. E o que eles fizeram? Unânimes, avançaram contra ele. Eu vou dizer uma coisa para você.
Não tem coisa pior quando você fala a verdade para as pessoas. Eu já disse isso antes, eu vou repetir de novo. É bom quando eu vou na igreja, quando você vai na igreja, que está falando só a mentira que você quer ouvir, aquilo que você quer escutar de acordo com o que você tem desejo no seu coração. Porque na Bíblia está escrito que nos últimos tempos escolheriam para si doutores de acordo com a sua concupiscência. Mas vem para a igreja, irmão. Vem para a igreja, irmão, se você quer ser liberto pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que liberta. Amém. Não é o profeta que liberta, não é o pastor que liberta, mas é a palavra que santifica de acordo com o que Jesus disse. A minha palavra é espírito e vida. Amém. Mas é muito fácil ir na igreja que profetiza e receber qualquer profecia e continuar com a vida podre, suja, e achar que é servo de Deus, e achar que é serva de Deus. Mas quando você vem para a igreja onde tem seriedade com Deus, uma igreja que fala a verdade, não está condenando o teu pecado, não tem ninguém aqui apontando pecado de ninguém não, porque como foi louvado aqui, quem não pecar que joga a primeira pedra. Mas é a igreja que vai te instruir na verdade. Amém. Então quando Jesus estava ali falando para os fariseus, quando Estevão estava ali relatando a história do povo de Israel, né? Eles ficaram com ódio de Estevão, apedrejaram ele. Quando ele relatou para eles que eles eram duros, incircuncisos, de coração e de espírito, porque eles rejeitavam a verdade, eles tiveram ódio de Estevão. Assim como tem pessoas por aí que têm ódio de mim porque eu falo a verdade. Mas a minha boca não foi selada, a minha boca está aberta para falar a verdade. Aleluia. Quem não quiser ouvir, assim como está escrito ali, tape os ouvidos. Glória a Deus. Verdade. Taparam os ouvidos para não ouvir o que Estevão estava dizendo e arremessaram contra ele. E tem pessoas que acham que porque vai deixar a língua delas serem usadas por Satanás para separar, porque escriba e fariseu tem um nome. Sabe qual é? Os escribas e fariseus, eles eram especialistas em separar as pessoas. Disseção. Amém? Amém? E é isso que tem muito cristão fazendo. Tem cristão, irmã, que ao invés de ser bênção na tua vida, ele vem para te tirar do lugar onde você vai ser abençoada. Ele vem para ser usado pelo diabo, porque tem cristão que quando não é usado por Deus, ele é usado sim. Pelo diabo. Opa, peraí, irmão, que blasfêmia é essa? Ora, logo a palavra de Deus diz, né? A palavra do Senhor diz que Deus abomina aquele, que é um dos pecados que Deus mais abomina, aquele que traz dissensão entre irmãos. Sabe o que é trazer dissensão? É quando Deus está juntando os fiéis. E vem um enviado do diabo, ou uma enviada de Satanás, usada, porque quem não dá lugar a Deus, dá lugar ao diabo. Tem dois espíritos que ou você é usado pelo Espírito de Deus, e você frutifica, porque o Espírito de Deus tem um fruto. E eu vou te falar, para você dizer que o irmão está falando blasfêmia, esse irmão está falando demais. Não. O Espírito de Deus, ele tem um fruto conhecido. E o fruto do Espírito é paz, amor, longanimidade. É como se fosse a tua identidade. E a identidade de qualquer um, irmão. Tu quer saber se é cristão de verdade? Jesus disse na sua palavra que a boca só fala e que o coração está cheio. É o teu conteúdo, o teu cartão postal. Ninguém vai dizer assim, essa irmã é isso, assim, não. Deixa a irmã falar que a gente vai ver quem é ela. Porque dentro dela vai estar quem ela verdadeiramente é. Amém. E ninguém se esconde por muito tempo. É verdade. Então o fruto do Espírito começa logo. Paz, amor, longanimidade, paciência, mansidão, benignidade. Ou seja, tudo que é bom. Fruto da carne, que é onde Satanás habita. Intriga, bruxaria, dissensão, maledicência, fofoca. Esse é o espírito do diabo. Adultério, fornicação, bebedice, glutonaria. Se você tiver dúvida, pode ler o livro de Gálatas, capítulo 5. 5:19. Amém? Então, essa é a identidade. Então, irmão, qualquer um pode se chamar cristão. Botar com a saiona aqui, o cabelão aqui, ir para o inferno queimar igual um ímpio que nunca conheceu a Deus. Porque em vez de fazer a vontade de Deus e usar a boca para abençoar, usa a boca para amaldiçoar e separar e destruir aquilo que Deus está construindo. Porque isso é fruto de quem? Do diabo. Porque está escrito na Bíblia o quê? Que Satanás veio para matar, roubar e destruir. É verdade. Diz que serve a Deus e está servindo a Satanás. Diz que serve a Deus e odeia seu irmão. Quando a Bíblia diz que aquele que diz que odeia o seu irmão está em trevas. E as trevas vos cegaram e não sabe para onde vai. É verdade. Quer viver a Bíblia? Verdade. Guarda essas coisas na mente. Você nunca vai ser enganado por uma irmã fofoqueira. A irmã Paloma estava ali, não sei o que. A irmã vai vigiar, vai orar. Não quero saber. Vai orar. Se a irmã não vai edificar, vai orar.
Mas tem gente que é assim, infelizmente, é assim. Amém? Amém. Então, assim como foi com Estevos, quando Estevos falou a verdade, disse para ele que eles eram hipócritas, que haviam matado o justo, eles tiveram ódio. Assim como tem gente que me ataca. Tem gente que me ataca no Facebook. Ai, misericórdia, Jesus. Papai, eu não dou nem abertura. Porque na Bíblia está escrito que se você quiser colocar mais fogo numa contenda, numa briga, você assopra. Mas se você quiser apagar, cospe em cima. Pode urrar, pode fazer estudo contra, pode fazer o escambau. Não estou nem, eu estou servindo a Jesus porque eu tenho uma direção. E minha direção é ganhar vidas por reino de Deus. E nada vai me separar disso. Assim como Jesus sabia quem Ele é, você tem que saber quem você é. E eu sei quem eu sou em Jesus. Amém. Jesus não me tirou do homossexualismo e das drogas para viver de fofoca e de mentira. Assim como tem muito cristão vivendo por aí, não. Amém? Amém. Temos que ser assim. Amém. Então, vamos agora. Estou quase acabando. Glória a Deus. Aleluia. Os fariseus e escribas. Então vamos para outro tipo de cristão. Os críticos. Amém? Quem são os críticos? O crítico é aquele que não faz nada no reino de Deus. Fica te observando, assim como os fariseus e escribas observavam quando Jesus curava no sábado. E dizia, epa, isso está contra a lei. Sabe o que é isso? É cristão que só vive Bíblia. Porque a Bíblia sem espírito, ela mata aquele que está ouvindo. É verdade. E era isso que eles faziam, era tão lei. Fariseus e escribas era tão lei que Jesus estava curando ali, ó, a mão, e eles está curando no dia de sábado, blasfêmia. Eles procuravam uma oportunidade para acusar Jesus. Eles faziam com que Jesus falasse algo, assim como foi nas moedas. A gente falou essa semana sobre, no estudo bíblico de quarta-feira, nós falamos quando eles tentaram Jesus, perguntando se era lícito, né, pagar a César, né, o imposto. E Jesus disse, né, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tentando Jesus, para ver se Jesus era contra o governo de César. E muitas vezes as pessoas vêm com conversa para você e para mim, para ver se nós somos verdadeiramente aquilo que dizemos que somos. Elas não têm certeza porque elas não são. Tem cristão que não é salvo e acha que outros também não são. Tem cristão confuso, confundido, achando que eu também e você também é confuso. Tem cristão infiel a Deus, achando que você também tem que ser infiel. Amém? Só tem um detalhe, se você não sabe quem você é, qualquer vento de história, de mentira, te leva. Irmã, tem cristão que vem na igreja e se deixa ser influenciado pelos outros. Cristão que era para ser abençoado, porque Deus faz promessa, faz! Amém. Eu vou te abençoar, eu vou te levantar, eu vou... Amém, glória a Deus! Mas tem um propósito, tem algo interessante nisso. Você tem que estar no lugar e na hora certa. Amém. Porque Deus disse para Abraão, assim como a irmã Juliana pregou aqui, vai, faz o holocausto lá naquele lugar. Deus deu um lugar e especificou o que era para fazer. Deus não disse para ele sair de lá, botar a lei e passear na praia, não. Fica lá, porque eu vou prover. Amém? Quando a prova da promessa vem, o povo logo se estressa e começa a ser infiel a Deus. A ser infiel ao lugar onde Deus colocou eles. Nunca vai chegar na promessa, vai rodar. Eu falei na pregação passada e vou falar de novo. Os pezinhos vão ficar inchados, assim como o povo de Israel inchou o pezinho rodando, ó, 40 anos no deserto, porque foram desobedientes, incrédulos. E tem muito cristão andando no deserto, porque é desobediente e incrédulo. E Maria vai com as outras. Tem um bando de Maria vai com as outras por aí, porque não consegue se firmar. A Bíblia diz que o homem constante, né, ele é inconstante em todos os caminhos. Um dia ele está embaixo, um dia está em cima, um dia está alegre, um dia está morto. Ele não tem firmeza. É verdade. Amém? Então, abre aí, vamos lá nos críticos. Lucas 6, 7, 17. Estou acabando. Aleluia. Glória a Jesus. Lucas 6, Glória 7, a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Sempre. Lucas, capítulo 6, do 7 ao 17, diz o seguinte:
E os escribas e os fariseus atentavam, estamos falando aí dos críticos, cristão crítico. É o terceiro tipo de cristão. Onde? E diz o seguinte, 6, 7, e aconteceu também, diz aí, e os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de o que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e fica de pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse, uma coisa vos hei de perguntar, é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal, salvar ou a matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem, estende a mão, e ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída como outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam com Jesus. Assim como tem muita gente conferenciando o que fazer com o irmão Euri, o que fazer com essa igreja que fala a verdade. Porque os fariseus estavam mais ocupados em cumprir a lei. Porque na Bíblia, será que Deus está limitado, irmã, para atuar? Será que Deus precisa de uma receita? Deus não vai contra a palavra dele. Para ninguém dizer que eu estou ensinando heresia. Deus não vai contra a sua palavra. Mas Deus também não está limitado a uma receita de bolo. Deus pode fazer do que Ele quer, no momento que Ele quer, sem precisar de receitinha de ninguém. Verdade. Porque quando eu vivia no homossexualismo e estava bêbado e drogado, eu orei, Jesus me ouviu. Amém. Por isso que eu estou aqui hoje. É verdade. Então significa o quê? Que Deus não ouve somente quando eu venho na casa dele, não. Mas no meu coração tinha um desejo e fome e sede. Amém. De conhecer quem ele era. Assim como tem vidas lá fora que tem fome e sede de conhecer quem é Jesus. Amém? Amém. Então os fariseus e escribas nunca iam deixar o irmão Euri ser batizado. Ia logo dizer que o irmão Euri ia ser um escândalo. Esse viado vai escandalizar a igreja. Não é assim? Esse daí, com essa mãozinha ainda está quebrando, não, isso é um escândalo na igreja. Só que Jesus escolheu as coisas pequenas e as coisas que não eram para confundir as que são. As coisas que eram sujas e podres para transformar e mostrar a glória dele em nós. Aleluia. Amém? Amém. Porque na Bíblia está escrito que Deus escondeu a sua sabedoria dos sábios e inteligentes desse mundo para revelar em nós. Olha aqui, ó. Amém. Transformar pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. É isso aí. Isso é maravilhoso. Agora eu pergunto para você. Aleluia. Será que Deus só escuta quem está na igreja? Será que eu precisei passar por um processo de purificação para entrar diante do Senhor? Não! Jesus me ouviu onde eu estava, porque o meu coração clamava por Ele. Glória a Deus. Já que tem cristão, os fariseus e escribas que vivem lei, eles acham que se um homossexual chegar aqui, ele tem que passar primeiro por um processo. Ele tem que ser observado. Gente, quando Deus quer trabalhar, Deus não está limitado com mentalidade humana pequena, não. Porque na Bíblia está escrito que os pensamentos dele são maiores que os meus e o teu, e o caminho dele é maior que o meu e o teu. Glória a Jesus. Tu faz um plano, ele faz dois. Amém? Amém. Amém. Agora eu digo para você, será que é impossível para Deus trabalhar na tua vida? Não. É impossível para Deus, irmão, transformar a tua vida, a tua história, a minha história? Depende de você. Amém, Verdade. Jesus. Depende de quem quer. Amém, irmã? Depende de nós. Amém. E era assim os críticos. Planejaram matar Jesus, separavam as pessoas, criticavam porque Jesus estava falando a verdade, achavam oportunidade para escandalizar. Assim como tem muita gente que fica achando oportunidade para me escandalizar, para te escandalizar. Mas nós temos uma direção. Nós somos escolhidos, enviados para dar frutos. Não Amém. para ouvir fariseu e escriba que não tem oportunidade de oferecer nada para Deus. Não é pelas obras, mas quem é fiel a Deus. Amém? Que em vez de produzir, mata. Mentalidade de gafanhoto. O gafanhoto, quando ele vem de monte, ele vem para destruir. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. É isso aí. Agora, para eu terminar, de verdade. Dá glória aí, igreja. Dá? Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos lá em Marcos capítulo 4. Para terminar. Amém. Jesus. Glória a Deus. Enquanto isso, irmão Teu Vitor, nome. Aleluia. pode colocar para mim aí, Regis Danese.
Eu creio nos planos de Deus e playback, meu amado, por favor. Glória a Deus. Com letra. E Marcos capítulo 4, vamos ler primeiro o versículo 1. Amém, Senhor. Primeiro ler somente o versículo 1 para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Diz o seguinte. Marcos 4, versículo 1. Amém. E outra vez começou a ensinar junto ao mar. Aí estava Jesus ensinando. E ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. Amém? Amém. Agora vamos lá no versículo 14, vamos ler até o 21. Diz o seguinte: o que semeia, semeia a palavra. Oh, Jesus. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. É o que está acontecendo com você e comigo. Amém? Amém. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Olha, igreja, isso aqui é certeza. As pessoas vêm e escutam a palavra de Deus. A palavra enviada pelo homem e pela mulher de Deus. E Satanás envia os seus enviados para roubar a palavra do teu coração. É Para verdade. tirar a credibilidade da palavra. Coloca logo os teus olhos em quem está pregando. Você tem que olhar para Jesus. Eu e quem mais que estiver pregando é somente um instrumento de barro, fraco e frágil como você. Não tem super pastor e não tem super pastora, super cristão não. Pode ter 5 doutorados no dedo. Deus usou um jumento para dizer para o profeta que ele estava fazendo errado. Deus está me usando hoje para te dizer: cuidado com Satanás no teu coração para não roubar o que eu estou te dando hoje. Amém. Porque essa palavra está sendo semeada. Eu sou o semeador, mas quem dá crescimento é Jesus. Amém. Verdade. Amém? Glória a Deus. Amém. Eu até escrevi algo no Facebook hoje, antes de vir para a igreja. Escrevi algo seguinte, no Facebook, como o povo diz no Brasil, né? Não adianta nada o semeador semear, amém? Porque a nossa capacidade humana nunca vai absorver dessa pregação, você nunca vai absorver 100%, amém? O nosso cérebro absorve 5% daquilo que você escuta. Então eu escrevi exatamente isso que eu estou dizendo para você. Mas se Deus, porque a Bíblia diz que nada é nem o que semeia, nem o que planta, mas aquele que dá o crescimento, que é Deus. Amém? Amém. É Deus que vai dar o crescimento dessa palavra no teu coração e no teu espírito. Amém. Se você crer. Então eu escrevi o seguinte: não adianta nada do semeador semear, se aquele que vai fazer crescer não fizer com que essa palavra na tua vida diária. A lição está sendo dada aqui. Mas a lição que Jesus vai te ensinar a partir do momento que sair dessa porta é você e ele. E essa lição ninguém vai roubar de você. Amém. Se você guardar essa palavra. Glória Amém. a Deus. Verdade. Amém? Amém. Tem uma lição que você vem aqui receber. Eu sou o semeador. Jesus é aquele que vai dar o crescimento. Aí ele vai dar para você oportunidades de você praticar isso, irmã. De repente aparece uma irmã atribulada falando: "Ei, tu foi naquela igreja?" Você vai lembrar do que Jesus está te falando. Cuidado para Satanás não roubar a palavra do teu coração. Ele vai dizer: "Irmã, vai orar, está repreendido em nome de Jesus." Amém. Porque tu é enviada do diabo. Como assim, irmã? Que isso, irmã? Quando Pedro tentou Jesus, Jesus está bem para o Calvário. Pedro disse: "Ó Senhor, não permitirei que tu vás ao Calvário." Jesus, piedade, né? Sentimento de piedade. Jesus disse para ele: "Para trás de mim, Satanás. Porque tu conhece as coisas dos homens, mas não conhece as coisas de Deus." Será que Deus estava chamando Jesus Será que Jesus estava chamando Pedro de Satanás? Não. Jesus reconheceu quem estava falando por trás dele. Porque se Jesus não fosse ao Calvário, com aquele sentimento de penúria que ele colocou sobre Jesus, nem você e eu tínhamos salvação. É verdade. Mas Jesus disse: "Fora, diabo." Amém? Amém. Então guarda essa palavra. Então o inimigo vem para roubar essa palavra. Cuidado. Tá com controle de você, né? Então diz o seguinte. Vamos lá no versículo, lemos 14, né? Então no versículo 15 diz o seguinte: "E os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada, como está sendo hoje, mas tendo eles ouvido, que nem você está ouvindo agora, Amém. vem logo Satanás." Olha quem é que vem roubar. É Satanás que vem roubar e tira a palavra que foi semeada no coração que é a tua alma. Não é no coração que banca sangue, não. É no coração que é a tua alma. Amém? Verdade. Amém, Jesus.
E, versículo 16, e da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra logo com prazer a recebem. É aquele tipo de cristão que escuta a palavra, aleluia.